E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Emmanuel vem comentar na lição 44 do livro Pão Nosso, curas. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-lo e quebrá-lo em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado da bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Vamos lá, gente. Quando se fala de cura, a gente vai entender o seguinte: o próprio Mestre Jesus, ele falou o seguinte, ele falou assim, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. O Mestre prometeu alívio. Quem deu o nome de cura fomos nós, porque ainda até hoje, nos dias de hoje, muito presos ainda à vida material, ao veículo físico. Isso que a gente está usando aqui, é esse corpo que a gente está usando. Então o que a gente vem chamar de cura? A gente vai chamar de cura quando a gente tem um machucado e o machucado sara, quando tem uma doença e a gente tem a saúde restituída. Isso a gente chama de cura. Mas a cura, pelo estudo do Evangelho, ela vai ter um significado diferente. Olha bem a mensagem que Emmanuel deixa pra gente, né? Quando a gente se preocupa mais com o espírito, renovar o espírito, se a gente, a partir de hoje, começar a incluir em nossas preces, Senhor, me ajuda para que eu procure afinar o meu espírito com o diapasão do Evangelho, para que eu possa estar buscando em mim a cada dia aquilo que está desafinado com tua lei. E a gente começa a fazer isso, a gente está garantindo para o futuro melhores corpos, melhores condições de saúde, porque quando o espírito está bem equilibrado, o corpo acompanha e fica bem equilibrado também. É claro que a gente estando aqui no mundo que a gente está, na Terra, a gente vai estar sujeito a todos esses problemas que a gente passa aqui, né? Por exemplo, uma pandemia. Se eu estou com o meu espírito equilibrado, o meu corpo está bem, por conta do equilíbrio do espírito, eu vou ter muito mais capacidade de reagir a um vírus, como existem dezenas, centenas de vídeos hoje espalhados aí pelo YouTube falando sobre isso. Falando que a pessoa que se alimenta bem, que tem uma autoestima boa, que está fazendo exercício físico, que está cuidando do seu lado mental, do seu equilíbrio mental, conseguiu pegar o vírus e superar o vírus com tranquilidade. Que a maioria das pessoas que desencarnaram se deixaram também consumir pelo medo, pela ansiedade e principalmente perderam totalmente o equilíbrio quando descobriram o diagnóstico do Covid-19. Isso é um fato que não tem para onde correr, é um fato que a ciência está mostrando para a gente. Mas o que acontece? Quando a gente vai estudar cura, falando do Evangelho de Jesus, vamos lembrar o seguinte, que Jesus, em todas as vezes que houve um processo de cura, de alívio físico, ele falou assim, vá e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Quis dizer para a gente primeiro, tá, o que está oculto nisso aí? Só estava acontecendo isso com você por conta do pecado, dos equívocos que a gente está praticando. Os equívocos, quem pratica é o corpo ou é o espírito? Né? É o espírito. Não tem essa de dizer que a carne é fraca, não. Quem manda na carne somos nós. Né? Então, é o espírito.
Outra coisa que Jesus falava muito nas curas: sua fé te salvou. Né? O que isso está querendo dizer? Que a pessoa tem que ter um elemento de convicção, e isso é fato também que a ciência comprova isso largamente hoje, só não enxerga quem não quer, que quando a pessoa tem confiança, tem fé, ela tem mais força e mais capacidade de superar as adversidades. Aí tem gente que vai falar: não, mas espera aí, eu vi um caso, ou caso assim, ou caso assado. Não, de repente você ainda não conseguiu avaliar de maneira mais profunda. Porque o que acontece? Muitas das vezes um processo de doença que está avançando muito rápido, ele é paralisado por conta da fé. Ah, mas por que não restaurou de novo? Ah, não, mas nem vai restaurar, porque faz parte da programação ainda, né? Está sendo um corretivo para o espírito, mas só o fato de ter paralisado a doença, não feito a doença progredir, já é uma grande conquista. Então, todas as vezes que a gente vai para um trabalho qualquer, né, e é um trabalho que a gente faz, especificamente esse mesmo, a gente pega as pessoas doentes em casa. Então a gente vai falar para elas, em primeiro lugar, a gente precisa do seu concurso. O seu concurso ele é o decisivo. Então o que a gente pede para a pessoa? Para que a pessoa comece a fazer prece, se não tem o costume de fazer oração, comece a fazer oração, pelo menos quando acorda e quando dorme, para já criar disciplina. Que comece a desenvolver o hábito das boas leituras e principalmente o hábito de fazer o culto no lar em casa. O que isso vai fazer? Isso vai estar fortalecendo a fé, a estima, a vontade da pessoa e até mesmo o conhecimento, porque o Leopoldo Machado disse uma vez que a maior forma de caridade que a gente pode fazer é da iluminação da mente das pessoas. Então é a caridade da educação. Mas a pessoa, quando está fazendo isso, o que acontece? Ela está se guarnecendo, ela está criando uma proteção para ela através da fé. Então, para ter essa recuperação, né, a gente vai até o problema. Aí o que acontece? O tratamento consiste, no primeiro lugar, em identificar o problema e tentar, de alguma maneira, paralisar o problema. Depois que paralisou o problema, aí vamos tentar ver se tem como regredir. Mas tem casos aqui na Terra que não vai ter como regredir e vai ser casos, muitos casos até, da pessoa aprender a se adaptar à nova realidade que tem. Aliás, vai ser assim daqui para frente com o nosso corpo físico, não tem jeito. Que a gente começa a chegar perto da fase da velhice, né? E a gente vai vendo o seguinte, né? O nosso corpo não vai ter mais a mesma desenvoltura que tinha 10, 20, 30 anos atrás, mas em compensação a mente está trazendo uma bagagem que o corpo está muito longe de expressar. Então, uma vez até eu perguntei para os espíritos, falei para eles assim: poxa, vem cá, por que quando a gente envelhece o corpo vai enfraquecendo? Para já ir fazendo vocês acostumarem, porque para onde vocês vão depois não precisa mais do corpo, não, só da mente. O corpo fica aqui, vai para dentro de um caixão de madeira. Mas quem são vocês de verdade, espíritos, vão acompanhar, vão lá para o plano espiritual, vão levar a mente de vocês, a inteligência de vocês, as conquistas também, e o que a gente fez de diferença na vida das pessoas também. A gente vai chegar lá, vai ver o causa e efeito. Então a gente tem que começar a entender a doença como educativa para o espírito o tempo todo. Toda doença é educativa para o espírito. Ah, mas tem doença que não é educativa para o espírito, tem doença que está pegando todo mundo, é uma epidemia que se transforma numa pandemia como essa. Para essas doenças, quando a gente está equilibrado, elas vêm, a gente sente os efeitos e consegue superar bem os efeitos porque a gente está bem com a gente mesmo. Agora, quando a gente não está bem com a gente mesmo, né, olha o que acontece. Ele coloca aqui um último exemplo para a gente abordar aqui no estudo de hoje, é que ele fala que tem muita gente que quer ficar bem, quer buscar de novo o alívio do corpo físico para continuar nos mesmos erros. Então, gente, não é difícil a gente encontrar pessoas que estão sofrendo do fígado por conta do uso exagerado do álcool e sonham ficar bom do fígado para voltar a beber. Mesma coisa com relação ao pulmão em relação ao cigarro, ou mesma coisa em relação a estômago, intestino, com relação a colesterol alto, triglicerídeo, quer ficar bom para voltar a comer a mesma comida gordurosa, mesmo doce, quando é caso de glicose. Então, quer dizer, a pessoa não aprendeu ainda a disciplinar, a se conter, para poder ter um equilíbrio entre corpo e espírito, e poder principalmente desenvolver o nosso espírito, que o meu espírito tem que aprender a mandar nesse corpo aqui. Não é? E aí a gente vai entrando nesses processos de sofrimento. Mas foi o próprio mestre que falou para a gente: ó, sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer
E ainda mais, só depende de vocês. Então fica a reflexão aí de Emmanuel, mais uma vez a gente agradece, que Jesus nos abençoe sempre.